Talvez você não perceba agora, mas existe algo acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento. Algo silencioso, algo que não dói de imediato, algo que não grita, mas avisa. O problema é que quase ninguém aprende a escutar. A maioria só reage quando o corpo já cansou de avisar e decide cobrar a conta. E quando isso acontece, a sensação é sempre a mesma. Do nada. Do nada engordei. Do nada perdi energia. Do nada nada mais funciona como antes. Mas a verdade é que não foi do nada. Foi aos poucos. Foi em sinais pequenos, quase imperceptíveis, que você ignorou porque estava ocupado demais, tentando forçar resultados. O corpo nunca ataca sem avisar. Ele primeiro sussurra, depois insiste, e só então, quando é ignorado por tempo demais, ele grita. Se você está sentindo que algo não encaixa, que seu esforço não retorna na mesma proporção, que sua disciplina parece não render mais como antes, talvez não seja falta de força de vontade. Talvez seja o seu corpo tentando te proteger de algo que você ainda não entendeu. No começo, os sinais são sutis. Uma fome estranha que surge mesmo quando você comeu há pouco tempo. Um cansaço que não combina com o que você fez no dia. Uma dificuldade em manter o foco. Uma irritação sem motivo claro. Um sono que não restaura. Você acorda, mas não se sente realmente acordado. O corpo começa a desacelerar por dentro, enquanto você insiste em acelerar por fora. E quanto mais você força, mais ele resiste. Porque o corpo não funciona à base de ordens. Ele funciona à base de equilíbrio. Quando algo sai desse eixo, ele entra em modo de defesa. E quando isso acontece, ele passa a priorizar sobrevivência, não performance, não estética, não produtividade. Sobrevivência. É aí que muita gente erra. Interpreta esse freio como preguiça, como fraqueza, como falta de compromisso. Mas, na verdade, é um mecanismo biológico antigo, programado para te manter vivo quando o ambiente parece hostil. O corpo não entende metas, prazos ou desafios pessoais. Ele entende ameaça e segurança. Se ele percebe escassez, excesso de estresse, privação contínua, ele reage. Se percebe que algo está sendo tirado de mais e devolvido de menos, ele ajusta o sistema. Reduz gasto, aumenta reservas, diminui disposição. Não porque quer te sabotar, mas porque acredita que precisa te proteger. E quanto mais você ignora esses ajustes, mais rígidos eles se tornam. É como se o corpo dissesse, já que você não vai parar, eu paro por você. E isso se manifesta de várias formas. Metabolismo que desacelera, fome que não responde mais à lógica, treinos que parecem não evoluir, dietas que antes funcionavam e agora não fazem mais efeito. Não é que o método parou de funcionar. É o contexto interno que mudou. Existe um momento crítico em que o corpo deixa de colaborar e começa a resistir ativamente. Nesse ponto, tudo vira esforço dobrado. Você faz mais e recebe menos. Dorme e não descansa. Come pouco e não emagrece. Treina mais e não evolui. E isso gera frustração. A frustração gera mais controle, mais rigidez, mais cobrança. E esse ciclo só aprofunda o problema, porque o corpo interpreta controle excessivo como mais ameaça. É um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta dominar o corpo, mais ele se fecha. Quanto mais você tenta impor disciplina sem escuta, mais ele se defende. E quase ninguém fala sobre isso, porque é mais fácil vender a ideia de que basta querer mais, tentar mais, aguentar mais. Só que o corpo não responde à força da mesma forma que a mente responde a desafios. Em algum ponto, você começa a desconfiar de si mesmo. Questiona sua disciplina, sua constância, sua capacidade. Mas a pergunta certa não é: o que falta em mim? A pergunta certa é: o que o meu corpo está tentando me dizer? Porque os sinais sempre estiveram lá. Talvez na forma de um desconforto persistente. Talvez numa compulsão que aparece do nada. Talvez numa ansiedade sem motivo aparente.
Talvez naquela sensação de que algo está desalinhado, mesmo quando você está fazendo tudo certo. O corpo fala através de sensações, não de palavras. E se você não aprende a traduzir essas sensações, acaba lutando contra o próprio sistema que deveria estar ao seu lado. Existe um limite invisível que, quando ultrapassado, muda completamente a resposta do corpo. Antes desse limite, ajustes funcionam. Depois dele, só resta resistência. E o problema é que ninguém avisa quando você está prestes a cruzar essa linha. Você só percebe depois, quando olha para trás e percebe que perdeu algo no caminho. Leveza, clareza, prazer, energia. E tenta recuperar isso fazendo exatamente o que te levou até ali. Mais controle, mais restrição, mais cobrança. Mas o corpo não quer mais disso. Ele quer segurança, quer previsibilidade, quer sinais de que não está mais sob ataque. Enquanto isso não acontece, ele mantém os freios puxados. O ponto de virada acontece quando você entende que escutar o corpo não é desistir, é recalibrar. Não é fraqueza, é inteligência biológica. O corpo é incrivelmente adaptável, mas ele precisa de sinais claros de que pode relaxar. Quando esses sinais aparecem, ele responde. Lentamente no início, quase imperceptível. Mas responde. A fome se organiza. O sono aprofunda. A energia retorna. O metabolismo volta a cooperar. Não por mágica, mas porque o ambiente interno deixou de ser hostil. E isso exige algo que muita gente evita. Parar de lutar contra os sintomas e começar a entender a causa. Talvez você esteja tentando avançar sem antes consertar a base. Tentando extrair resultado de um sistema que já está no limite. O corpo não quebra de uma vez. Ele avisa antes. Sempre. O problema é que fomos ensinados a ignorar sinais e valorizar apenas resultados visíveis. Mas o invisível vem antes do visível. Sempre. Quando você aprende a respeitar isso, tudo muda. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou mais coerente. O esforço começa a gerar retorno de novo. O corpo deixa de ser um obstáculo e volta a ser um aliado. Se este vídeo fez algum sentido para você, se em algum momento você pensou, isso está acontecendo comigo, não ignora esse sinal também. Ele não apareceu por acaso. Comenta aqui embaixo se você já sentiu que o seu corpo estava te travando, mesmo quando você estava se esforçando. Se inscreve no canal para continuar entendendo esses sinais antes de chegar no limite. E deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que ainda acham que o problema é falta de força, quando na verdade é falta de escuta.